Olá, eu sou o professor Rodrigo Cordeiro. Nessa segunda parte da série sobre teorias de ligação, falaremos sobre a teoria do orbital molecular. Da mesma forma que a teoria da ligação de valência, vista na aula anterior, a teoria do orbital molecular aplica os princípios da mecânica quântica para explicar como uma ligação química é formada. Porém, ela é uma abordagem mais completa e aprofundada. Considere um átomo de hidrogênio. Já aprendemos que o elétron é uma partícula onda, por isso não está localizado num ponto definido do espaço. Devido à incerteza associada à posição do elétron, o melhor que podemos fazer é delimitar uma região na qual ele pode ser encontrado com maior probabilidade. Essa região é o que chamamos de orbital. O orbital é descrito matematicamente com base numa função de onda, representada pela letra grega psi. O quadrado da função de onda está relacionado à probabilidade de encontrar o elétron em cada ponto no espaço. Regiões onde psi é grande em módulo, independente de o sinal ser positivo ou negativo, são regiões de alta densidade eletrônica. Analogamente, a densidade eletrônica é baixa em regiões onde psi se aproxima de zero. Se precisar, reveja a aula sobre orbitais acessando o link na descrição desse vídeo. A teoria do orbital molecular parte do princípio que ao aproximarmos dois átomos de hidrogênio, seus orbitais atômicos se combinam, formando orbitais moleculares. As funções de onda de cada orbital atômico, psi1 e psi2, somam-se, resultando numa função de onda unificada que representa o orbital molecular na molécula de H2. Quando duas ondas se somam para gerar uma onda de maior amplitude, dizemos que houve interferência construtiva. A interferência construtiva faz a densidade eletrônica aumentar na região entre os dois núcleos. O principal diferencial da teoria do orbital molecular é que ela também considera uma segunda possibilidade de interação entre as funções de onda, a interferência destrutiva. As funções de onda psi1 e psi2 se combinam com sinais opostos, gerando uma onda resultante de menor amplitude. Note que a onda resultante possui amplitude bem reduzida na região internuclear. Concluímos, então, que quando dois orbitais atômicos se combinam, eles geram também dois orbitais moleculares. Se a interferência for construtiva, o orbital molecular é chamado de ligante. No orbital ligante, os elétrons se concentram na região internuclear. A repulsão entre os dois núcleos positivos é compensada pela atração entre os núcleos e os elétrons que se encontram entre eles. Isso favorece a formação da ligação química e faz com que a molécula seja estável. Se a interferência for destrutiva, o orbital molecular é antiligante. Os elétrons tendem a se concentrar nas regiões mais externas, por isso são incapazes de compensar a repulsão entre os núcleos. O preenchimento do orbital antiligante torna a molécula menos estável, prejudicando a formação da ligação química. Podemos construir um diagrama de orbitais moleculares, representando os orbitais como caixas e os colocando numa escala crescente de energia. Começamos com dois átomos isolados de hidrogênio, cada um com seu orbital atômico 1s, contendo apenas um elétron. Os orbitais atômicos podem formar um orbital molecular ligante. Por se tratar de uma ligação do tipo sigma, representamos o orbital ligante como σ1s. O orbital ligante é mais estável que os orbitais atômicos originais, por isso aparece abaixo deles na escala de energia. Os orbitais atômicos também podem formar um orbital molecular antiligante, representado como σ1s*. O orbital antiligante é menos estável que os orbitais atômicos originais, por isso aparece acima deles na escala de energia.
Σ1s e Σ1s asterisco são os orbitais moleculares no H2. Para distribuir os elétrons nos orbitais moleculares, aplicamos os mesmos princípios que regem a distribuição eletrônica nos átomos. Os orbitais moleculares são preenchidos em ordem crescente de energia. O princípio da exclusão deve ser obedecido. Cada orbital molecular pode acomodar no máximo 2 elétrons e estes precisam ter spins opostos. Também devemos observar a regra de Hund. Se houver múltiplos orbitais com a mesma energia, começamos distribuindo apenas um elétron por orbital, para somente então começar a pareá-los. Se quiser rever os princípios que regem a distribuição eletrônica, acesse o link na descrição desse vídeo. A molécula de H2 possui um total de 2 elétrons, cada um proveniente de um dos átomos de hidrogênio. Começamos preenchendo o orbital molecular de menor energia. O orbital σ1s ligante receberá o primeiro elétron. O segundo elétron pode ser acomodado no mesmo orbital, completando a distribuição eletrônica. A molécula de H2 possui 2 elétrons no orbital ligante, que favorece a ligação, e nenhum elétron no orbital antiligante. Por esse motivo, trata-se de uma molécula estável. Compare com o que aconteceria no caso do hélio. Cada átomo de hélio possui um orbital 1s totalmente preenchido com 2 elétrons. Os orbitais atômicos se combinam e produzem 2 orbitais moleculares, ligante e antiligante. Porém, agora, temos um total de 4 elétrons para distribuir. O orbital ligante, de menor energia, acomoda até 2 elétrons com spins opostos. Os outros 2 elétrons teriam que ocupar o orbital antiligante. A presença de 2 elétrons no orbital ligante favorece a formação da ligação, mas a presença dos outros 2 elétrons no orbital antiligante a prejudica. Os 2 efeitos se anulam, fazendo com que a molécula de hélio 2 não ganhe nenhuma estabilidade adicional se comparada aos átomos isolados de hélio. Podemos estimar a estabilidade de uma molécula calculando a chamada ordem de ligação. Ela é definida como o número de elétrons em orbitais ligantes menos o número de elétrons em orbitais antiligantes dividido por 2. Para a molécula de H2, a ordem de ligação é 1. Isso indica que é uma molécula relativamente estável, com uma ligação simples unindo os 2 átomos. Para a molécula de hélio 2, a ordem de ligação é nula, o que indica que os 2 átomos neutros de hélio não se ligam. Esse resultado está de acordo com o fato de o hélio ser um gás nobre, sendo encontrado na natureza na forma de átomos isolados. Porém, ao contrário do que muitos acreditam, existem sim maneiras de fazer com que átomos de hélio se liguem. Na presença de descargas elétricas, átomos de hélio podem perder elétrons e se transformar em hélio+. Quando um íon hélio+ encontra um átomo neutro de hélio, são formados os mesmos orbitais moleculares. Porém, agora, há apenas 3 elétrons para distribuir. 2 deles preencherão o orbital ligante e o terceiro ocupará o orbital antiligante. Há mais elétrons no orbital ligante que no antiligante. Para o íon molecular hélio 2+, a ordem de ligação é meio. Trata-se de uma ligação muito fraca, mais fraca que uma ligação simples, mas é suficiente para que o íon molecular hélio 2+ seja formado em pequenas quantidades e detectado. Vejamos agora o diagrama de orbitais moleculares para o lítio.
cada átomo possui 2 orbitais atômicos, um orbital 1s totalmente preenchido e um orbital 2s semi-preenchido. De acordo com a teoria do orbital molecular, a combinação entre orbitais atômicos é mais efetiva quando eles possuem energias parecidas. Por isso, as combinações serão entre orbitais do mesmo tipo, 1s com 1s e 2s com 2s. Em cada caso, serão produzidos um orbital molecular ligante e um antiligante. Para terminar, distribuímos os 6 elétrons seguindo as regras já apresentadas. Da mesma forma que fazíamos para os átomos isolados, podemos escrever a distribuição eletrônica da molécula de lítio 2. A ordem de ligação é igual a 1, indicando que os 2 átomos de lítio formam uma ligação simples. Frequentemente, os orbitais mais internos são omitidos e apenas os orbitais de valência são representados no diagrama. Isso não atrapalha o cálculo da ordem de ligação, pois o número de elétrons em orbitais ligantes e antiligantes se cancela nos orbitais mais internos, não contribuindo para o resultado do cálculo. Porém, você deve notar que na teoria do orbital molecular, todos os elétrons participam da ligação, tanto os elétrons de valência como os elétrons mais internos. Até agora, só consideramos combinações entre orbitais atômicos s. Como seriam então as combinações entre orbitais p? Quando 2 orbitais p se combinam frontalmente, ou seja, ao longo de seu eixo, é formada uma ligação do tipo sigma. Os orbitais moleculares serão sigma ligante e sigma antiligante. Eles possuem as mesmas características que já discutimos quanto à distribuição da densidade eletrônica e energia. Orbitais p também podem se combinar lateralmente, formando uma ligação do tipo π. Assim, também teremos os orbitais moleculares π ligante e π antiligante. Lembre-se que o subnível P pode acomodar até 3 orbitais orientados ao longo de eixos ortogonais. Sendo assim, a combinação de orbitais atômicos dá origem a um total de 6 orbitais moleculares. Os orbitais P que se combinam frontalmente produzem 2 orbitais moleculares, sigma ligante e sigma antiligante. O primeiro par de orbitais p paralelos se combina lateralmente para formar 2 orbitais moleculares, π ligante e π antiligante. O segundo par de orbitais p paralelos se combina lateralmente para formar mais 2 orbitais moleculares π ligante e π antiligante. Sabendo disso, podemos construir o diagrama de orbitais moleculares para o oxigênio. Começamos escrevendo a distribuição eletrônica para os átomos isolados. Para simplificar, representaremos apenas a camada de valência do oxigênio, com seus 6 elétrons. Os orbitais atômicos 2s formam 2 orbitais moleculares, sigma 2s ligante e sigma 2s antiligante. Um par de orbitais 2p combina-se frontalmente, formando mais 2 orbitais moleculares, sigma 2p ligante e sigma 2p antiligante. Outro par combina-se lateralmente, formando os orbitais moleculares π2p ligante e π2p antiligante. Um orbital π ligante possui energia maior que um orbital sigma ligante, pois a combinação lateral é menos efetiva do que a combinação frontal. O último par de orbitais 2p também se combina lateralmente, produzindo mais um par de orbitais moleculares iguais aos anteriores. Estabelecidos os orbitais moleculares, precisamos agora distribuir um total de 12 elétrons. Vamos começar? Os primeiros 6 elétrons são alocados em ordem crescente de energia dos orbitais.
Nessa parte, precisamos tomar cuidado. Temos 2 orbitais moleculares π de mesma energia, então aplicamos a regra de Hund. Primeiro distribuímos um elétron por orbital, para só então pareá-los. Faltam apenas 2 elétrons, que serão alocados nos orbitais π antiligantes. Pela regra de Hund, teremos apenas um elétron por orbital e finalizamos a distribuição eletrônica da molécula de O2. A ordem de ligação é igual a 2, indicando que os átomos são unidos por uma ligação dupla. Estamos chegando ao final dessa aula. Certifique-se de que você tenha compreendido como criar um diagrama de orbitais para moléculas simples. Na próxima aula, veremos exemplos de propriedades dos materiais que só podem ser compreendidas usando a teoria do orbital molecular e mostraremos aplicações tecnológicas que se beneficiam desse conhecimento. Até lá!